Oi pessoal, meu nome é Márcia, eu trabalho na Casa de Oração Luz Universal, redigida pela nossa queridíssima Camila. Então hoje eu vim falar um pouco sobre o Reiki e os benefícios do Reiki para as crianças e adolescentes. Muitas pessoas acham que o Reiki é algo que não se pode aplicar em criança ou não conhece, por algum motivo não conhece que o Reiki é benéfico às crianças. O Reiki é muito benéfico, sim, principalmente as crianças que têm transtornos de déficit de atenção, TEA, né, com complicações do desenvolvimento cognitivo. Por que o Reiki é bom? O Reiki é uma energia de luz e, sendo tal, uma criança que tem TEA, por exemplo, tem dificuldade no aprendizado, porque essa criança ela também tem hiperatividade. E a hiperatividade, ela faz a criança ser ansiosa ou agressiva também. Portanto, o Reiki, com a sua energia de amor, ele pode ser, sim, feito nessas crianças 2 vezes por semana, 1 vez por semana, dependendo do desenvolvimento dessa criança. O Reiki também pode ser feito em crianças que têm doenças cognitivas, né? Doenças também crônicas, mas isso só pode ser feito com autorização do médico, porque muitas crianças que têm problemas de CA, por exemplo, elas têm dificuldades de se locomover. Então, o certo é o profissional de Reiki, que nesse caso é uma pessoa certificada e autorizada para fazer o Reiki. Ele vai até essa criança e aplica o Reiki. O Reiki vai curar essa criança? Não. O Reiki vai ajudar a melhorar o estado dessa criança, o estado de saúde físico. Sim. Por quê? Porque ele vai tranquilizar, ele vai melhorar o estado também mental. Então, de uma certa forma, ele vai sim ajudar, né? Ele não vai curar. A cura de um câncer, por exemplo, ela tem que ocorrer através dos tratamentos químicos, né? Medicamentosos, que esse sim é manipulado pelos médicos que a acompanham. O Reiki é uma energia do amor, como eu disse. Então, tal energia, ela é manipulada através das mãos, de imposição de mãos. Quando eu trabalhei no Hospital Santa Marcelina como reikiana, lá a gente via muitos adultos enfermos. E quando a gente ia aplicar o reiki, era muito engraçado, porque eles tinham medo, achavam que, nossa, mas isso não é de Deus, né? A primeira coisa que eles falavam, mas isso é o quê? Isso não é de Deus. O que é isso? E a gente explicava que o reiki é uma energia de cura através de imposições de mãos, com um pensamento elevado, sim, a Deus, aquilo que realmente interessa, que é o amor, né? E o Reiki, lá naquele momento, eu percebia aqueles adolescentes, que tinha bastante adolescente lá. E os adultos, eles ficavam após o Reiki assim, meio maravilhados, né? O que maravilha faz a energia do Reiki na vida deles. E quando a gente não ia, por algum motivo, isso foi logo, a gente parou de fazer por conta da pandemia, né? A gente suspendeu. Logo quando foi amenizando as nossas idas lá, por conta da pandemia, eles ficavam tristes e diziam, e agora? Como que a gente vai nos sentir aliviado de tanta dor? Então, eu achei um exemplo bom para dar às mães que têm seus filhos acamados ou às mães que não conseguem entender a hiperatividade, o desenvolvimento cognitivo do seu filho, né? Um autista, por exemplo, para elas entenderem que o reiki, ele acalma a criança, né? Ele traz uma concentração de bem-estar para essas crianças e isso faz com que elas tenham
forma de lidar, né? Que elas busquem olhar para os seus filhos e perceber que elas também podem receber reiki, né? Tem pessoas que fazem reiki, como a Camila, por exemplo, é uma ótima reikiana. Então, ela ajuda, você ajuda o seu filho e o seu filho te ajuda. Isso é muito bom. Mas eu quero esclarecer uma coisa com relação às crianças que buscam essa terapia. Dúvidas, né? Eu anotei algumas dúvidas aqui, eu vou pegar o meu caderno de dúvidas que eu tenho, que muitos pais que vêm me procurar para tratamento dos seus filhos, eles também têm essa dúvida. Então, eu anotei, eu fiz umas anotações para a gente poder participar aqui no canal. Então, a primeira pergunta que eles me fazem: qual criança e qual idade deve receber o reiki? Então, eu digo que todas as crianças, em qualquer idade, podem receber o reiki. Até mesmo um feto em desenvolvimento na barriga da mãe. As mamãezinhas que estão gestantes, é muito bom fazer o reiki, porque muitas vezes o bebê em desenvolvimento causa incômodos, né, para as mamães. Tem azia, tem toda aquela questão do acomodamento na barriga da mãe. Então isso causa um certo desconforto, tanto para a mãe quanto para o feto. É ótimo, a energia do reiki é curativa sim, gente. A segunda pergunta que me fizeram é: quem pode aplicar o reiki? Isso é muito importante. A irmã Camila, ela estava dando um curso, não sei se já deu, mas é o curso de reiki, a nível 1 e 2, se eu não me engano. Então, essas pessoas que são habilitadas a dar o reiki, quem pode, ela tem que ter essa habilitação, né? Essa certificação para dar o reiki. Não é qualquer pessoa, porque tem que entender as energias, né, como funciona, os símbolos do reiki, né? Então, tem que ter uma pessoa que seja certificada. Tem uma outra pergunta aqui que eu achei muito pertinente. Precisa de preparos para o reiki? Sim. Um preparo, mas nada tipo jejum, oração, não. O único preparo que tem que ser para o reiki é, se for uma criança, a mamãe tem que conversar. Falar: filho, nós vamos lá na doutora ou na tia, né? Ou na terapeuta. E a terapeuta vai colocar você deitado numa maca. A mamãe vai estar do lado, sim. Os pais têm que acompanhar seus filhos, tá? A mamãe vai ficar ali do lado, olhando. E você vai receber uma energia da tia. Ela vai manipular com as mãos. Nada demais. Ah, mas aí, tia, se o meu filho é hiperativo, por exemplo, meu filho tem TOD. Né? É o transtorno opositor desafiador. Já pensou uma criança que não para? Como que eu vou fazer um reiki numa criança dessa, por exemplo? Uma criança que tem TOD, ela não para, certo? Mas o reiki eu posso aplicar ele com ela sentada, ela brincando. Então, existem técnicas como psicopedagoga, né? A gente adquire. E aí a gente leva tudo junto pro pacote. Outra coisa, teve uma mãe que me perguntou, por exemplo, meu filho, ele é autista e ele grita, mas eu ando tão cansada, como que eu faço para ter esse benefício do reiki para acalmá-lo? Não tem problema, mãe. O seu filho grita porque ele tem medo, porque o autista, ele vive no mundo dele. Quando ele sai daquele mundo, é tudo diferente e ele acaba se assustando. Mas a gente tem meios, a gente tem formas de buscar para que a criança relaxe e ela deixe aplicar o reiki, sim, tá? Fique tranquilo. Tem uma outra pergunta aqui. Eu acho que eu já respondi. A criança é com transtorno de aspecto autista, que eu respondi agora, né? Mas tem uma outra aqui. Pode se beneficiar da sessão as crianças que têm
TEA, por exemplo, ou crianças que têm TOD, que são crianças mais agitadas, né? Sim, pode. Porque a energia do Reiki, ela é uma energia de cura, ela é uma energia do amor. E tudo que você faz com amor, né, ela se expande. Tem formas e técnicas que também auxiliam as mães em casa, que a gente pode ensinar, né? E essas técnicas as mamães podem fazer quando seus filhos estiverem dormindo, né? Gente, o que eu posso dizer? Que o Reiki é tudo. Eu descobri minha vida no Reiki e por isso que eu trouxe o Reiki para minha profissão. Muitas vezes a gente tem medo de assumir o nosso papel na sociedade e a gente assume apenas o nosso papel como profissional ou como, né, pai, mãe, cônjuge, né? Mas a gente esquece de assumir o nosso papel como pessoa que somos. O que realmente o meu papel como pessoa, qual papel eu vou exercer em prol do meu próximo, que não é o meu próximo, que o próximo que Jesus se referia é aquele que a gente ainda não conhece, ou aquele próximo que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Então, que papel eu vou exercer e que benefícios eu vou levar a essa pessoa ou a essas pessoas? E o Reiki me fez enxergar o meu papel na sociedade e os benefícios do Reiki faz com que eu possa me doar de uma forma natural, de uma forma benéfica para a minha vida e para a vida do meu próximo. É muito confortante a gente olhar para o teu irmão, né, para aquela pessoa que necessita mesmo de um amor, que hoje a gente não pode dizer um abraço porque não podemos mais abraçar, mas a gente percebe que ela precisa de um amor, de algo mais, né? E quando você passa a energia do Reiki para aquela pessoa, ela não sabe como agradecer o tanto que ela se beneficia disso. E isso para mim é muito mais importante, beneficiar o meu irmão com aquilo que eu tenho, com aquela energia que um dia eu recebi e que hoje eu tenho a chance também de doar a eles. Então, gente, eu gostaria muito que vocês, pais, pudessem olhar para os seus filhos e não como um entrave na vida de vocês, né? Tem muitos pais, não falo todos, mas eu trabalho com pais e crianças. Então, eu percebo que há muitos pais ainda perdidos, né, com relação à sua paternidade, a exercer a sua paternidade como pai e mãe. Todo dia é um desafio. O nosso grande e poderoso Pai também tem um desafio conosco, que nós somos os filhos dele e ainda assim, apesar dele conhecer cada um de nós, cada riqueza e cada detalhe nosso, ele ainda tem dificuldade conosco de compreender a palavra dele, né? Mas não desistam dos seus filhos, busquem sempre compreender pelo lado do amor, pelo lado da cura, né? Se teu filho tem um transtorno opositor, por exemplo, de autismo, perceba seu filho com outros olhos. Não chore perto dele como se ele fosse merecedor de pena, mas se alegre seu coração, porque ele está te mostrando uma outra riqueza da vida, uma outra forma de ver a vida, né? E você se expôs a isso, você aceitou esse desafio, né? De cuidar desse anjinho, desse ser humano maravilhoso e incrível que são os autistas, né? E perceba o quanto essa criança ou esse adolescente trouxe para você uma riqueza de conhecimento. Porque já pensou? Você tem, o teu filho é uma criança comum
e de repente você não quer saber o que é o autista. Você não quer sentir o verdadeiro amor de uma criança que tem autista, ou o TOD, né? Uma criança super travessa. E essas crianças, elas têm um brilho a mais. Elas têm um brilho a mais. E elas nos ensinam todo dia, que vale a pena a gente buscar o nosso exercício de pai, de mãe ou de profissional da área pedagógica. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui, tá? Qualquer dúvida, se eu puder ajudar com relação a esses transtornos, né? Gente, também queria dizer que a minha próxima live eu vou falar sobre o Ho'oponopono. É muito bom. Para quem não conhece, eu vou falar sobre o Ho'oponopono. Também pretendo futuramente falar sobre o TDAH mais a fundo, mais uma questão menos espiritual, mas na questão mesmo da educação, tanto para as crianças como para os adultos, viu, papais? Às vezes você acusa seu filho de ser preguiçoso, disso, daquilo, mas não é. Ele tem uma complicação né, cognitiva, que é o TDAH, tá? E às vezes você também tem, viu, pai e mãe? Se observem também, porque tem muito adulto com TDAH.